Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Paulo Lacerda, o desportista de Montes Claros, árbitro de futsal, é o homenageado do Momento Esportivo. Ele fala que o maior presente da sua vida foi o esporte que deu. E você vai conferir qual presente que foi aqui no nosso Momento Esportivo. E mais, 6 de julho, a Sumoc, seus associados fazem eleição para eleger o Roberto Carlos para mais um mandato. E vamos bater um papo com Ademir Gomes Araújo, fundador e o primeiro presidente do Clube da Sucam. Essas e outras notícias você confere agora. Nesse bloco nós vamos prestar homenagem dentro do quadro Resgate Esportivo ao meu amigo desportista Paulo Lacerda, árbitro de futsal, esteve conduzindo o esporte de Januária, aqui em Montes Claros, foi atleta em vários esportes, basquete e vários outros, e ele falou na entrevista conosco que o maior presente da vida dele, que o esporte deu, foi a sua esposa e seus filhos. Vamos conferir? Fala aí, Paulinho. Boa tarde, gente. Meu nome é Paulo Lacerda. Já tem um pessoal aí que me conhece, e talvez algumas pessoas aí do esporte ainda não me conheçam, mas eu estou aqui, que eu recebi com muita satisfação um convite do meu amigo Rubem para participar desse programa, esse programa que já está há 11 anos no ar, e contar um pouco da minha trajetória dentro do esporte de Montes Claros e na região, tanto como atleta e como árbitro também, que foi a maior parte da minha vida dentro do esporte. Eu iniciei a minha carreira como atleta, acho que como todo atleta inicia, que é a escola, a educação física. E eu comecei a praticar esporte especializado na escola normal, quando eu era aluno lá. E entrei mesmo no especializado quando comecei a jogar basquete com o professor Dominguinhos. A partir daí eu passei uma grande parte da minha vida dentro de quadra. Foram muitos anos no SESC, muitos anos no Montes Claros Tênis Clube, tive a oportunidade de trabalhar com Belezão no basquetebol, oportunidade também uma vez de trabalhar com Janilson no voleibol, e trabalhei mais com Marcel no handebol, quando eu participei da equipe de handebol do MCTC. Mas na verdade eu não atuei por muito tempo como atleta, não tive grandes oportunidades não. Eu como atleta fiz mesmo uma carreira no futebol de campo, quando eu atuei por muitos anos pelo Mundial, a equipe do Mundial lá do Santo Expedito. A minha iniciação na arbitragem aqui em Montes Claros aconteceu mesmo por acaso. Estava tendo um torneio de futsal lá na Praça de Esporte e o árbitro que eles chamaram para apitar não foi. E eu estava lá e perguntei se eles queriam que eu ajudasse. E eles me pediram para apitar, gostaram da minha arbitragem e me pediram para apitar o torneio inteiro. E foi assim que o professor Luiz Carlos, saudoso professor Luiz Carlos, ficou sabendo da minha atuação lá nesse torneio e me convidou para atuar pela CECELT, nos torneios, campeonatos e os eventos da CECELT. Então eu comecei por acaso e o professor Luiz Carlos então foi o meu mestre, porque além do futsal ele me ensinou e me inseriu no handebol, no voleibol, no basquetebol e também na natação, atletismo e todas as modalidades esportivas. A arbitragem naquela época, a gente praticamente vivia e sobrevivia de arbitragem. Eram muitas competições, eram jogos de segunda a segunda, era uma competição atrás da outra, e além de muitas viagens pelas competições nacionais, estaduais e regionais. Então, além do fator financeiro, que a gente ganhava muito bem nos jogos que a gente apitava, principalmente pelo estado, como o GIME, jogos escolares, a gente tinha as competições aqui de Montes Claros,
E o interessante é que a gente conhecia lugares diferentes, a gente fez muita amizade, a gente conhecia, eu mesmo conheci lugares que eu não esperava ir. Lugares até pequenos, mas bem aconchegantes, bem gostosos. E foi assim, a gente conhecia muita gente interessante, muita gente nova, a amizade era muito grande, o companheirismo era muito grande. Eu abandonei a arbitragem, primeiro porque eu recebi um convite para trabalhar na Prefeitura Municipal de Manga, na Secretaria de Esporte. Eu recebi esse convite através do meu amigo jornalista Girleno Alencar, e nós fomos em Manga uma certa vez para poder apitar uns jogos, uns torneios lá na Semana da Cidade, e Girleno me apresentou para o prefeito, para o Carlos Humberto. E nós tivemos um contato muito bom, e o Carlos Humberto me fez o convite para trabalhar com o esporte de Manga. Logo de pronto eu aceitei e fui para Manga, ficando lá por 3 anos. Fiz até um bom trabalho, principalmente com a equipe de futsal de Manga, onde montei uma seleção. E na primeira competição, que aquela equipe disputou fora da cidade, nós ficamos em 3º lugar do Campeonato Norte Mineiro. No meio de 45 cidades, Manga ficou em 3º lugar. Quando eu voltei de Manga, que eu retornei para Montes Claros, eu fui convidado para ser técnico da BAMAC. Então eu fiquei na BAMAC por 1 ano, a convite do Ademar. Foi também uma excelente experiência aqui em Montes Claros, onde nós disputamos vários títulos, vencemos vários títulos importantes também na cidade. Bom, o meu casamento, agradeço também muito ao esporte, né, que foi através do esporte, que eu e a minha esposa Clarice nos conhecemos, né? Foi na beira de quadra. Então foram várias competições dentro e fora da cidade. E através dessa convivência, né, fomos nos conhecendo melhor e nos casamos. Já são 32 anos juntos, né? São 27 anos de casado, 3 filhos maravilhosos. Então, graças ao esporte também, eu agradeço hoje pela minha vida pessoal. Família de atleta, é sempre bom você ter uma família de atleta, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma família de atleta. Meus filhos começaram cedo, são todos apaixonados pelo esporte, né? A Camila começou no handball e sempre jogou handball. Ela já disputou até fases nacionais, né, dos GIFs, que são os Jogos dos Institutos Federais. Vitor Hugo e Paulo Henrique têm um histórico muito bonito, grandes conquistas pelo karatê. Né, são conquistas regionais, estaduais, nacionais e até mesmo conquistas internacionais. E depois também foram para o handball, porque o handball está no sangue, né, acho que mais por causa da mãe. E eles também tiveram uma bonita história no handball, inclusive Paulo Henrique foi convocado para a seleção mineira de handball, Vitor Hugo também foi convocado para a seleção mineira de karatê. E graças a Deus, tudo por amor, tudo que eles fizeram, não teve interferência de ninguém, eles escolheram os passos dele dentro do esporte e tiveram sucesso até onde eles praticam, né? Ninguém sabe daqui para frente como vai ser, mas pelo menos no que eles fizeram até hoje dentro do esporte, do handball e do karatê, deram muitos frutos. Na Secretaria de Esporte de Januária, onde atuei por 6 anos, eu fiz um trabalho até de excelência, porque além das competições municipais e regionais que nós concluímos lá em Januária, eu consegui levar para a cidade uma fase do GIME, o que até então não tinha acontecido. E foi de grande sucesso, elogiado pela população e até mesmo pela Secretaria de Estado de Esporte. Lá em Januária eu era um nome forte dentro da Secretaria de Esportes, tanto que passaram-se vários prefeitos e vários secretários e eu continuei carregando o esporte lá nas costas, literalmente falando. E dentro do esporte, lá em Januária, eu consegui fazer muitos amigos, eu era muito elogiado não só pelo prefeito, por secretários, mas pela população que acreditou no meu trabalho, né? Meus amigos sempre acreditaram, me ajudaram, colaboraram comigo. Então foi uma experiência muito bacana mesmo, a experiência que eu tive em Januária. Agradeço a oportunidade, né, ao prefeito que da época, né, que foi o Josefino, que através do secretário Fábio Corrêa me levou para dentro da prefeitura, me levou para a secretaria, acreditou no meu trabalho
E eu tenho certeza que eu consegui responder a tudo aquilo que eles esperavam de mim. Fazendo uma análise do diferencial dos esportes da década de 80 e 90 para hoje, eu acho assim uma comparação muito pessoal. Eu acho que naquela época as pessoas eram bem mais engajadas, davam mais valor, tinha mais companheirismo, tinha mais alegria, as competições eram mais alegres, né? Hoje a gente não encontra mais atletas como a gente encontrava antes aqui em Montes Claros. A gente não encontra mais hoje um Charlão jogando vôlei, um Johnson, né, um Rogério Santana jogando basquete, um Tiu, um Chicão jogando futsal. Hoje nós estamos numa situação em que tem muitas pessoas que têm muito valor, mas não tem um olhar mais de quem teria que estar olhando por essas pessoas, e para saber que ele tem um talento que tem que ser valorizado, que tem que ser trabalhado. Hoje em dia, os técnicos, os professores não trabalham mais os alunos, os atletas como era feito naquela época. Hoje o atleta tem que correr atrás, ele tem que chegar, ele tem que correr atrás do técnico, tem que pedir para jogar. O poder público não dá o valor merecido aos atletas que nós temos hoje em Montes Claros. Nós temos muitos valores hoje em Montes Claros, valores individuais, que se tivesse um certo olhar, com mais carinho do poder público, de alguns técnicos, alguns professores, com certeza nós voltaríamos a ser o celeiro de atletas que Montes Claros já foi na década de 80 e 90. Isso com certeza. Hoje eu acho que está um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Não é tão fácil encontrar um atleta hoje como era naquela época. Hoje os atletas estão mais envergonhados, mais escondidos, mesmo porque alguns que tentaram alguma coisa não tiveram o valor merecido e acabaram desistindo da sua profissão como atleta. E dentro do esporte, para mim, o fato mais marcante foi a final que nós disputamos no Sesc, na Copa TV Grande Minas, eu atuando como técnico pela BAMAC, e nós disputamos a final contra a seleção de Montes Claros na atualidade, que era a Nestlé. Sesc lotado, 90% da torcida era da Nestlé. Eles já tinham o título como garantido, né? Já estavam levando o troféu para casa. E nós chegamos lá humildemente, né? E fomos lá na bola, um jogaço. Nós vencemos a Nestlé e nós é que carregamos o troféu para casa, né? A gente tinha uma equipe muito boa, com Batatinha, Cafezinho, Danda, Zarão, né? Tinha Clebinho também. Clebinho estava iniciando ali sua trajetória no futsal para aparecer como grande, né? E tinha outros também, tinha Cláudio, tinha o pessoal da BAMAC, e então para mim foi o fato mais marcante na minha vida como técnico de futsal, né? Na minha vida desportiva. Em relação ao investimento do governo federal no esporte aqui no Brasil, eu prefiro não comentar muito porque eu desconheço qualquer investimento do governo federal, principalmente no que se toca ao esporte amador, que é onde atinge principalmente os municípios. A gente não está falando lá de fora, lá de cima, de Brasília, de São Paulo, nas grandes equipes. Eu estou me referindo ao esporte amador, onde foram cortados vários benefícios, se não todos os benefícios. Então eu prefiro não analisar muito porque, sinceramente, eu não tenho muito o que analisar nesse ponto, não. Em relação ao governo estadual e ao governo municipal, eu acho que ultimamente o que eles têm feito foi enterrar uma parte da nossa história no esporte. Há muito tempo o governo estadual e o governo municipal não valorizam o esporte, né? Tem muita gente boa, muita equipe boa que precisa estar mendigando, implorando para poder representar o estado ou o município em competições. Então, as equipes estão aí, os atletas de ponta estão aí, existem muitos atletas amadores que têm um potencial muito grande, mas que não têm qualquer ajuda
do estado e principalmente do município. Principalmente do município, eu falo porque eu fiz parte da história do esporte de Montes Claros. Eu conheci os atletas que foram revelados aqui nacionalmente, estadualmente, internacionalmente, e hoje, infelizmente, a gente não tem mais isso. Para um atleta ou para uma equipe sair de Montes Claros para representar a cidade de Montes Claros, levar o nome da cidade de Montes Claros para outros campos, é muito complicado. Quando é atendido, é uma dificuldade muito grande e na maioria das vezes nem são atendidos. Então eu acho também que o investimento é inexistente também. Eu desconheço qualquer tipo de investimento hoje no esporte, principalmente de Montes Claros, onde possa revelar novos atletas ou até mesmo dar um incentivo aos atletas que estão hoje aqui na cidade e não têm condições de viajar, de disputar um campeonato de qualquer modalidade que seja. Então, hoje, se o atleta não tiver um patrocinador ou uma pessoa que goste muito e que incentive, se ele depender do município e do estado, ele vai ficar para trás. Então eu queria, Rubens, te agradecer sinceramente por estar aqui contando um pouco da minha história dentro do esporte. E falar que o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é tudo, é amizade. Você sabe que nós vivemos numa geração aqui do esporte de Montes Claros onde a amizade vinha em primeiro lugar. E isso nós fizemos muito, são inúmeros os amigos que a gente tem dentro do esporte e alguns deles que se tornaram até família, você sabe disso. A gente tem uma turma legal aí, tem eu, você, Rogério Santana, tem o Wagner Porquim, né? Tem Dutti, tem Tiãozinho, Tião Rai. É uma turma muito boa, né? Que a gente sempre está se encontrando, sempre confraternizando. Né? Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém aqui, mas se for falar também a gente acaba ficando aqui o programa inteiro. Mas eu só tenho a agradecer mesmo tudo que eu consegui dentro do esporte. Eu consegui minha família dentro do esporte, consegui meus amigos dentro do esporte, consegui um reconhecimento dentro do esporte. Então te agradeço muito a oportunidade de estar colocando aqui para você e para todo mundo essa minha experiência como desportista num lugar tão difícil de ser desportista como aqui em Montes Claros. Show de bola, viu, Paulinho? Família realmente espetacular. São os amigos que a gente considera como família. Parabéns para ele e para toda a sua família de desportistas. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.